Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Eterno Deus e Pai, eu quero te agradecer pela sua misericórdia, por sua bondade nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós tenhamos pensado, falado. Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa o teu povo, perdoa-me a mim, Senhor, perdoa-nos por todas as atitudes de idolatria, Senhor. Perdoa-nos pelos espíritos de competição dentro da igreja. Perdoa-nos, Senhor, pelo apontar de dedos, Senhor. Perdoa-nos pelas fragilidades que temos tido, Senhor, em dar mais ouvido às notícias falsas, às notícias ruins, do que as boas novas do Evangelho. Perdoa-nos, Deus, pela facilidade que temos tido de inclinar os nossos ouvidos para tudo que é fofoca, para tudo que é engano, Senhor. Perdoa-nos pela facilidade que temos tido de expor a vida dos nossos próximos, Senhor. Perdoa-nos pelo espírito de divisão que nós temos deixado influenciar a nossa mente. Perdoa-nos, Senhor, porque temos nos preocupado mais com o que as pessoas pensam e falam do que com o que o Senhor pensa e fala a nosso respeito. Santo Espírito, tem misericórdia de nós. Reconhecemos que não merecemos, Senhor, mas a Tua graça, ela nos tem acordado todos os dias. Por isso eu te peço, fica à vontade entre nós. Eu me recuso a falar algo de mim mesmo. Que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E desde já declaramos frustração contra todos os ataques e artimanhas do maligno. Senhor, que haja uma manifestação tremenda do Teu Espírito. Não queremos, Senhor, simplesmente os agitar das águas causadas pelos anjos. Queremos, Senhor, a manifestação da Tua glória, causada pelo Teu Espírito. A manifestação da Tua glória, que o Teu Espírito possa confirmar a Tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, desde já queremos Te devolver a honra, a glória, porque sem Ti nós nada somos, Senhor. Por isso devolvemos a honra, devolvemos a glória e o poder, porque pertence a Ti. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. E dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Escuta, você precisa se recusar. Sempre que você faz algo bonito, sempre que você canta alguma coisa linda para Deus, que você prega, as pessoas, a tendência, e isso é normal, é elogiar, principalmente para pessoas que têm boas motivações. Mas você precisa se recusar. Não estou falando não receber elogio, mas não aceitar glória que vem dos homens. Porque a glória pertence a Deus. Quem me está compreendendo, diga amém. Escuta, nesse ramo de oração, nesse ramo de dedicação à palavra de Deus, você precisa entender uma coisa. Quando você começa a entrar na vida de oração, Satanás ele vai se levantar para travar você, para parar você, para colocar um freio, para que você não continue orando. E um dos ataques que ele vai fazer vai ser sempre na sua alma, vai ser nos seus pensamentos. Satanás levanta calúnia. Por que das calúnias? Para que você não tenha força de querer mais servir a Deus. Por que das mentiras? Por que ele vai falar coisas a seu respeito? Sabe, faz algum tempo que eu tenho feito um exercício. E esse exercício eu me preocupo mais com aquilo que eu sei que eu sou, e não com aquilo que as pessoas falam. Porque se for para dar ouvido ao que as pessoas falam, a gente vai ouvir um monte de coisa que você vai falar. Se for assim, é melhor eu parar, é melhor eu desistir. Mas não desista, porque Jesus foi caluniado. Se levantaram contra ele, e o próprio Jesus falou isso: se a mim me perseguiram, a vocês também serão perseguidos. Mas o que você precisa fazer é entrar nesse mundo, neste caminho de uma vida de oração. Quem está compreendendo, diga amém.
quando ninguém está te vendo lá no seu quarto, quando ninguém está te vendo quando você está dirigindo, num parque, andando. Sabe, não tem nada de errado, às vezes a gente postando, mas tem algumas postagens que eu acho meio esquisita. Esse dia apareceu lá alguém orando no monte de joelho e tá, alguém tirou foto, ele disse, eu e Deus sozinho. Ele lá no monte, gente, não tem nada de errado fazer postagem. E outra coisa, antes de fazer alguma coisa, olhe primeiro a sua motivação. É claro que aquilo pode fazer bem para algumas pessoas. Ele vai olhar, não, o fulano está orando, sabe? Eu também preciso me levantar, eu tenho que orar. Não para competir, mas sabe, existem algumas coisas que a gente faz que é para atrair atenção para nós. E se nós não fizermos um policiamento de tempo em tempo, nós vamos cair nesse erro continuamente. E o próprio Senhor já falou que quando nós recebemos a glória que vem dos homens, aquele é o nosso galardão. Já não podemos contar mais com o galardão que vem da parte do Senhor. Quem me está compreendendo, diga amém. Você que quer orar para frustrar os planos do inimigo, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para ficar firme, porque o inimigo vai se levantar. Só assim ele já tem se levantado contra a sua vida. Mas a boa nova é que ele se levanta para cair. Diga glória a Deus. Ele se levanta para cair. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Aleluia. E aconteceu, eu amo essa passagem, nesses últimos dias eu tenho meditado muito nela. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, qualquer lugar, pode ser no monte, sabe? Tem uns que consideram que a oração só é boa quando vai no monte. Não, falou um certo lugar. E pelo contrário, mais abaixo ele fala, entra no seu quarto, ok? Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Vamos colocar assim, Senhor, ensina-nos a orar, para que através das nossas orações, nós possamos frustrar os planos das trevas. Como nós devemos orar para frustrar os planos das trevas? Sabe o que tem acontecido? As pessoas, ouve-se muitas pregações de demônios. A Bíblia nos recomenda algo. Presta atenção, por favor. A recomendação bíblica é para nós não ignorarmos os ardis de Satanás. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala lá, não ignorem as artimanhas do diabo. E ele falando disso, uma dessas artimanhas, ele estava falando de quê? Da falta de perdão. Ele fala para que não nos deixamos ser vencidos por Satanás. Mas tem uma coisa, ele é um inimigo derrotado, porém astuto. Mas tem uma coisa, existe um limite da nossa pregação. Acredite se você quiser ou não, mas existe um limite. Quando a gente está falando do diabo, existe um limite. E esse limite mostra que nós precisamos falar para as pessoas que ele é mentiroso. Entenda isso, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então, quando você está dando testemunhos de bruxaria, de feitiçaria, de macumba, de coisas que aconteceram, cuidado com aquilo que você fala, para que no final você não esteja exaltando o poder do inimigo. Se você quer contar aquelas histórias todas, amém. Mas no final, como acontece sempre nos filmes da Hollywood, o cara pode ser o mais bandido de todos, no final ele sempre perde. Eu amo isso.
O diabo pode ser o que ele quer, no final ele sempre vai cair. Então é esse o limite que nós temos que ter. Eu por mim mesmo já não tenho tempo, sabe? Eu não tenho tempo de ficar procurando saber o que o diabo está fazendo. Não tenho tempo. O meu tempo eu quero investir falando com Deus, procurando ver os planos de Deus, ouvir a voz de Deus. E quando Deus falar, pode ter certeza, não importa o que os demônios estiverem a planejar, eles vão cair por terra. Pastor, você ignora a realidade de bruxaria? É claro que não. Mas a minha atenção, ela está no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que quebra todo o poder das trevas contra nossas vidas. Eu nunca vi, mas eu acredito que tem gente que já fez pregações tipo do gênero: como ouvir a voz do diabo. Eu nunca ouvi, mas eu acredito, nesse mundo meio doido evangélico, eu acredito que tem esse tipo de mensagens, por causa daquilo que as pessoas falam. Eu não tenho tempo para aprender sobre isso. Quem me está compreendendo, diga amém. Eu quero aprender como ouvir a voz de Deus. O meu foco tem que estar aí. Quando vir uma voz estranha, eu terei a certeza que não é Deus. E se não for Deus, eu não estou dentro. Será que você está entendendo? Eu ouvi uma história dos caras que trabalham na Casa da Moeda, em vários países, mas essa acho que foi nos Estados Unidos. E eles fizeram um concurso público e passou um monte de gente, então eles estavam sendo preparados. E tiveram um tempo de preparação. E nesse tempo de preparação, eles aprenderam todos os detalhes de como identificar uma nota verdadeira. Durante muito tempo, como identificar uma nota verdadeira. E no final da formação, tinha lá um curioso, disse: vem cá, acabou a formação? Sim, acabou. A gente ficou aqui durante dias, horas. A gente só aprendeu como identificar a nota verdadeira. E como é que a gente vai saber identificar a nota falsa? Todo mundo olhou para ele e disse: o cara não entendeu. Não precisa aprender como identificar a nota falsa. Basta que você aprenda a identificar o verdadeiro. Quando o falso se manifestar, você saberá. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Amém? Não precisa aprender como é que qual que sabe? Quando você aprende a lidar com o trigo, o dia que o joio aparecer, ele pode ser parecido. O dia que ele aparecer, você vai ver a diferença quando os dois forem espremidos. Quando os dois forem jogados na fornalha, você vai ver a diferença. Quem me está compreendendo, diga amém. Por isso, nós precisamos entrar nesse mundo da oração. Como orar para frustrar os planos das trevas? Como orar? Eles perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. A primeira coisa que nós precisamos considerar, que é muito importante, se nós queremos ser bem-sucedidos nas nossas orações, nós precisamos inicialmente começar a orar em conformidade com a palavra de Deus. Quem me está compreendendo, diga amém. Isaías, projete para nós, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 25 até o 27. Aleluia. Amém? Diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Antes de nós continuarmos, eu quero que você entenda uma coisa. Entenda isso. Isso não é para incentivar você a fazer coisas erradas, mas entenda uma coisa.
quando você se arrepende dos seus pecados, escute isso, quando você se arrepende, de verdade, não é quando você chora. Uma coisa é chorar, tem gente que chora, mas não se arrependeu, é remorso. Mas quando você se arrepende, Deus apaga os teus pecados. Nunca esqueça isso. Porém, tem uma coisa, não sei se é má notícia que eu vou te dar, mas eu acho que é uma má notícia, eu acho. Infelizmente, as pessoas não vão se esquecer. Infelizmente. Sabe por quê? Porque elas não sofrem de amnésia, principalmente as pessoas carnais. O dia que você ficar sendo usado por Deus em algum lugar, pregando, dançando, cantando, evangelizando, sabe? Aqueles que não se esquecem, o homem espiritual, na verdade, ele também já não vai se lembrar mais, somente se fazerem lembrar ele. Mas o carnal sabe o que vai dizer? Você sabia que esse cara ou essa daí fez aquilo no passado? Primeira coisa que ele vai fazer, vai apontar ou as qualidades, os erros do passado. E no final, para mostrar que ele não quer falar mal de você, vai dizer: mas graças a Deus que Deus já o libertou. Você já ouviu isso? Eu já. No final ele sempre vai dar uma conversinha dizendo: graças a Deus que Deus já o libertou. Qual é a intenção? Expor o seu passado. Mas não importa se isso aconteça. O que Deus está dizendo, dos teus pecados eu já não me lembro mais. Acho que é Amós, não sei se é Amós que ele fala, que ele pega nos nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Qual é a passagem? Alguém sabe? Acho que é Amós. Se você depois descobrir, você fala aí para os irmãos anotarem. Ele diz que Deus pega nos nossos pecados e lança no mar de esquecimento. Mas eu gosto de acrescentar algo, não a palavra, mas fazendo uma metáfora, fazendo uma conjectura. E eu vejo Deus, depois de lançar os seus pecados no mar do esquecimento, ele pega numa placa e coloca dizendo: proibido pescar aqui. Em outras palavras, não tem como você pescar. Deus não quer que você relembre o seu passado. Diga para o seu irmão: quem vive do passado é retrovisor. Amém? E você não é um retrovisor, você é um visionário. O retrovisor, o trabalho deles é o quê? É olhar para trás. Mas a Bíblia nos fala: olhando para Jesus, nós precisamos prosseguir. Precisamos prosseguir, amém? E quando você olha para Jesus, os obstáculos vão se levantar, pode ter certeza. Em Mateus 14, a Bíblia fala, continue aí em Isaías, a Bíblia nos fala que Pedro, quando se apercebeu que era Jesus que estava andando sobre as águas, ele disse: mestre, se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus falou: vem, e Pedro começou a andar por cima das águas, e de repente uma tempestade se levantou, e diz a Bíblia que Pedro olhou para a tempestade, teve medo e começou a afundar. Outra coisa importante, antes disso acontecer, Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado Ele falou: passemos para o outro lado do lago. Em algumas traduções está banda, mas eles: vamos passar para outra etapa. E deixa eu te falar uma coisa: quando você está prestes a passar para uma nova etapa, as tempestades vão ficar mais violentas contra a sua vida. Elas vão ficar bem mais violentas. Isso aconteceu. Jesus falou: passemos para o outro lado. E o que aconteceu? Veio uma tempestade. Quando Pedro estava prestes a tocar em Jesus, a tempestade aumentou. Esse é um momento que você precisa orar continuamente. Veja aqui, ó: eu mesmo sou o Senhor que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Essa ministração, aqui é o segundo lugar, acho, ela faz parte de algo que Deus mandou eu fazer, que é a escola de oração. Ela é muito importante. Quando a gente entrar, sabe,
Contudo, na oração, pode ter certeza, não importa o tempo, vai acontecer. A questão é só saber como orar. É só isso. Porque tem gente que ora, mas eles oram em desarmonia com a palavra. Quando você começa a orar de acordo com a palavra, as coisas vão começar a funcionar. Versículo 26. Faça-me lembrar. Deus falando. Quando eu li a primeira vez, eu disse, como assim fazer lembrar? Deus se esquece de alguma coisa? Primeira vez que eu li isso me fez confusão na mente. Mas eu vou explicar um pouquinho. Faça-me lembrar. Entramos juntos em juízo. Conta as tuas razões. Eu amo isso. Para que eu te possa justificar. O que isso está querendo dizer? Deus está querendo dizer, Deus não esquece. A única coisa que Deus se esquece é dos teus pecados que você se arrependeu. É a única coisa. De tudo que você largou, Ele vai esquecer. No dia, sabe, quando Deus abrir os livros, alguns vão ficar surpreendidos. Em que sentido? Eles vão pensar que vão achar muitos registros, muitas coisas erradas que eles fizeram no passado. Mas a folha, as páginas vão estar em branco com relação a pecados. Por quê? Por causa do arrependimento genuíno. Quando há arrependimento, Ele apaga, Ele esquece, lança. Porque a Bíblia fala, foi dito para nós aqui, que Deus não muda. Amém? Isso está lá em Malaquias, projeto só para nós rapidamente, só para as pessoas terem uma ideia. Acho que é Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ou 5, se não estou em erro. Está aqui, ó. Vamos ver todos juntos. 1, 2, 3 e já. Deus é imutável. Eu fico perguntando, você já parou para pensar se Deus fosse como você? É mesmo misericórdia. Você que hoje acorda bem, está feliz com todo mundo, amanhã deu uma dor de cabeça, está com raiva de todo mundo. Então, se você fosse, ou se Deus fosse como você, então muitas pessoas em Altinópolis estariam em apuros. Na igreja até estariam em apuros. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que Deus não muda. Amém? Os homens mudam de ideia continuamente. Hoje tem uma ideia, amanhã tem outra. Deus continua, não vou usar a expressão, mas Ele continua o mesmo. Ele não muda. Ele nunca tem raiva do ser humano. Tem gente que pensa, sabe, tem pessoas que a felicidade deles é quando as coisas dão errado nos outros. Isso pode ser pesado para você, mas essa é a verdade. E é dentro do Evangelho. Tem gente, sabe para quê? Para eles dizer, eu sabia, eu lhe avisei, somente para isso. Para eles terem um crédito de quê? De que eu fui o profeta, eu lhe avisei. Algumas pessoas, a felicidade, sabe, é quando as coisas dão errada. Existe uma coisa errada quando você pensa desse jeito, porque Deus não muda, Deus é amor. É claro que Ele também é juiz, é claro. Mas nós precisamos saber uma coisa: quando Deus está julgando alguém, não é porque Ele tem raiva dessa pessoa, é porque esse é o outro lado dele, que é um juiz justo. Mas Ele não muda. A Bíblia diz que Ele te amou com amor eterno. Não importa se as pessoas te amem ou não te amem. Ei, para de implorar para as pessoas não te abandonarem. Se elas querem ir embora, deixa elas irem. Deixa elas irem. Quem me está entendendo, diga amém. Em 1 de João ele falou, eles saíram do nosso meio porque nunca foram do nosso meio. Porque se fossem, eles permaneceriam. Mas eles saíram para que se manifestasse que eles nunca foram do nosso meio. Então deixa eles irem. Deixa eles irem. Não fica preocupado com isso. Você deveria se preocupar se o Espírito Santo está indo embora. Aí sim. E isso é preocupante.
Mas tem uma coisa, também não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque Jesus falou assim: nunca vou te abandonar. Isso é o Evangelho. Ele falou isso, ó, as pessoas vão te abandonar, ok, mas Ele nunca vai te abandonar. Você sabe por que Ele nunca vai te abandonar? Porque Deus abandonou Jesus para que nós pudéssemos ser amparados. Jesus estava imundo na cruz. Por isso é que Jesus falou: meu Deus, meu Deus. As pessoas elas não conseguem ouvir isso. Por que me abandonaste? Jesus foi abandonado por causa dos meus e dos teus pecados. É por isso que Ele foi abandonado. Para que hoje a gente pudesse ter um abrigo. Para que hoje a gente pudesse habitar debaixo da sombra do onipotente Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Não pode ser o 26 só mesmo. Faça-me lembrar. Essa palavra, sabe o que ele está dizendo? Não que Deus esqueceu. Deus está dizendo assim: lembra-me o que eu falei na minha palavra. Então, na verdade, quem precisa lembrar somos nós. Ele está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: a base da minha conversa contigo tem que ser de acordo com aquilo que eu falei. Quer conversar comigo? Fala de acordo com a tua constituição. Qual é a nossa constituição? A palavra de Deus. Então, quando você estiver orando, você pode ir lá: Deus, a minha constituição diz, no artigo Gênesis capítulo tal e versículo tal. Você pode colocar inciso 1, inciso 2 como os versículos. Você pode falar isso para Ele. Quando você ora desse jeito, não tem demônio que vai resistir. Faça-me lembrar o que Deus prometeu na sua palavra. O que Deus falou na sua palavra. Em Jeremias ele falou que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para trás vazia. Então faça lembrar a Deus. E depois ele continua dizendo: entremos juntos em juízo. Você lembra da viúva em Lucas capítulo 18? A Bíblia diz que ela foi diante daquele juiz injusto, dizendo: faça justiça contra o meu adversário. Ela estava entrando em juízo e ela foi justificada. Aleluia. Quando você estiver orando, a outra coisa que você tem que apresentar, está aí: conta as tuas razões. Conta as tuas razões. Você quer ver? Por exemplo, quando alguma coisa na sua família está dando errado, vai diante de Deus e faça lembrar, dizendo: Senhor, a tua palavra diz. Projete para nós Atos, por favor. Atos capítulo 16, versículo 27. Aleluia. Eu quero ter um tempo para nós orarmos, amém? E acortando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou uma grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja a promessa que você tem que fazer lembrar a Deus. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Faça lembrar.
faça lembrar a palavra de Deus. O que Ele prometeu, você como pai, você como mãe? Ele prometeu: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Então, o que está em jogo não é o que o diabo está tentando fazer com os teus filhos. O que está em jogo é o que você está disposto a orar diante de Deus com relação ao que o inimigo está fazendo na sua casa. É isso que está em jogo. Quem me está compreendendo, diga amém. É você ir diante de Deus e dizer: Senhor, tua palavra diz. É quando você está repreendendo os espíritos que estão trazendo doenças, estão trazendo problemas, e você ir diante deles e dizer: está escrito na palavra de Deus. E em seguida diga o que está escrito. Isaías 53 ele diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então o que essa doença está fazendo na minha vida? É isso que está em questão. A gente sente dor, a gente pode, mas o problema não é a doença, ela bateu a porta. E agora? Você vai deixar entrar? Ou você vai falar que ela não é bem-vinda? Toda doença no seu corpo está ilegal. Só vai permanecer se você der permissão. Porque Jesus já carregou todas as nossas enfermidades. Então, quando você estiver orando, ore com base na palavra. Se Jesus já me curou, então eu rejeito essa doença. Quem me está compreendendo, diga amém. Ah, mas pastor, a dor continua lá, o problema continua lá. Se continua lá, você continua também diante de Deus, diante da palavra, até que o mais fraco vai embora. E sabe quem vai embora? A doença, o problema, a desgraça vai embora, porque não pode resistir ao nome de Jesus. Aleluia! Ele falou em Efésios 4, 27. Ele falou: não dê espaço, não dê lugar ao diabo. Em Tiago 4 ele falou: resisti ao diabo e ele fugirá. Quem foge são os covardes. E ele é um covarde, por isso que ele tem que fugir. Mas você precisa antes resisti-lo. Como é que você vai resistir? Com a palavra, com a oração. Ah, pastor, fizeram macumba. E daí? E daí? Eles fizeram macumba. Eu vou fazer algo muito mais do que macumba. Eu vou orar. Eu vou clamar a Deus. Aleluia. Será que você está entendendo? Sabe, por isso eu não quero ouvir gente que fala: oh, o diabo é poderoso. Não, eu não quero ouvir essas pessoas, não. Eu quero ouvir gente que fala: Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Teve um homem de Deus, ele foi dar uma cruzada em um certo lugar na Índia. E aí tinha um grupo de pessoas religiosas que falaram assim: ó, não vá pregar hoje. Ele falou: por que eu não devo pregar hoje? Aí falaram para ele: ó, o grande bruxo da nação, ele está presente. E trouxe um monte de bruxos para fazerem mal a você. Ele disse: onde é que eles estão? Cadê eles? Os homens arregalaram os olhos: como assim? Cadê eles? Você não tem medo deles? Ele disse: não, não tenho medo. Pede para eles ficarem perto do altar onde eu vou pregar a palavra. Porque se eles se aproximarem de mim, nunca mais vão fazer bruxaria na vida deles. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Amém. É esse tipo de pessoa que você tem que ouvir. Ande com águia e você vai ser águia. Será que você está entendendo? Agora, se você andar com galinha, crescer com eles, você vai se limitar somente olhando para baixo, apanhando migalhas. As águias não, elas estão lá em cima. Aleluia. Ouça pessoas que vão fazer com que você chegue mais perto do Evangelho. Esses dias eu recebi um vídeo, não sei se veio da onde, que mostrava aí um monte de macumba aí, os caras. E desculpa a expressão, tem que falar por coisa, eu estou sendo boca de Deus. Quer você queira, quer não. Aí ele fala assim, ó, enquanto usou uma expressão muito feia dos crentes, generalizando.
Enquanto vocês crentes aí estão dormindo, olha aí o que o diabo está fazendo. É claro que tem algumas pessoas dormindo realmente, eu não rejeito isso. Mas eu estou nem aí pelo que o diabo está fazendo, eu estou aqui pelo que Jesus está fazendo. Será que você está entendendo? Escuta, eles podem fazer todo tipo de bruxaria. Se você estiver firme na palavra, firme na oração, eles vão cair por terra. É claro que nós não devemos dormir, é claro que não devemos ficar distraídos, mas não podemos generalizar, porque a Bíblia nos fala que ainda tem aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal. Falando de Baal, tem um programa que esse dia que eu ouvi, que eu assisti, programa de uma TV, que o Senhor falou assim, sai logo disso aí. Aí o Senhor falou nos meus ouvidos, isso aí é conversa com Baal, com Baal, com o demônio. Não assista esse tipo de coisa não, porque tudo imundícia que tem aí, tudo imundícia. Começa a ouvir pessoas, sabe, que vão te fazer chegar mais perto de Deus. O limite que nós temos é esse. O diabo é um mentiroso. Tudo que ele vai contar acerca das pessoas é mentira. É mentira. Ele não fala a verdade. Então por que você vai entrevistar demônios? Entrevista o Espírito Santo. Entrevista a palavra de Deus, e ela vai se tornar carne na sua vida. Quem me está compreendendo, diga amém. O limite que nós temos para falar do diabo é dizer que antes de Adão e Eva pecarem, Adão, ele não tinha os olhos tortos, ele não tinha diabetes, ele não tinha nenhuma doença. O diabo veio, enganou e a doença entrou. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Temos que falar que ele é o culpado de toda a miséria. Ele é o culpado de todo assassinato. Isso é verdade. Porque ele é que vem para roubar, matar e destruir. Esse é o nosso limite. É desmascará-lo. E falar toda a dor que ele causa nas pessoas, a agonia. Ele ama, ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Essa é a verdade. Deus não tem nada a ver com os nossos problemas. Não é Ele que traz doenças para nós. Eu vi um vídeo, sabe, de animação do Jô, muito interessante, que um desenho bíblico exemplificando que o diabo vai lá diante de Deus, como diz as escrituras, né? Vai lá com aquele chifre, a única coisa eu acho que é o chifre que ele não tem, e foi lá e Deus autorizou para ir tirar tudo de Jô, sabe? A única coisa que eu vi que é pouco focado é que quando Jô estava orando, ele disse: Deus deu e Deus, se Deus deu, Deus fez o quê? Ele tomou. Mas eu parei para pensar com essa cabeça um pouquinho dura por causa da palavra. Espera aí, eu confio, eu acredito que foi Deus quem lhe deu, mas não foi Deus quem tirou. Não foi Deus quem tirou. Quem foi que tirou? Foi o diabo. As pessoas esquecem esse lado e ainda continuam orando assim: oh Deus, foi tu quem deu, foi tu quem tirou. É claro que com relação, quando Deus manda alguém parte, um cristão, foi Deus quem tomou. Deus falou: acabou o teu trabalho, vem, eu preciso de você aqui no céu. Aí tudo bem. Dependendo da situação, nós não podemos generalizar tudo. Mas naquele caso específico, Deus permitiu, presta atenção. Por que Deus deu permissão? Nós precisamos ver isso na Bíblia. Acho que está em Jó, capítulo 3, versículo 25. Projeto para nós, por favor. Aleluia. Eu já vou terminar. Vou fazer a introdução de uma escola de oração. Vamos ver todos juntos, 1, 2, 3 e já? Agora vê o 26. Ok.
Por que ele ficou perturbado? Porque ele tinha medo de algumas coisas. Deus, escute, Deus deu permissão a Satanás por causa dessa palavra que ele falou. Aquilo que eu tinha medo. A porta que Deus, ou que Jó abriu na vida dele, não foi outra coisa. Não foi xingar, não foi fazer um monte de coisas que as pessoas... Não foi isso, não. A porta de Jó foi o medo. O medo é o oposto da fé. O que é que a fé atrai? A fé atrai cura. Quando você acredita que Deus vai curar, a fé vai atrair cura para você. Quando você acredita que Deus vai abrir uma porta, a fé vai atrair isso. E o medo vai atrair o contrário. Quando você tem medo de perder alguma coisa, o medo vai atrair isso para a sua vida. Então Jó, ele reconheceu depois: aquilo que eu tinha medo é o que veio me acontecer. Quem me está compreendendo, diga amém. Então quando você estiver orando, não tenha medo. Existem 365 palavras na Bíblia. Não temas. Não tenha medo. O que é que isso quer dizer? Na segunda-feira amanhã, não tenha medo. Na terça, não tenha medo. Na quarta, não tenha medo. Na quinta-feira, na sexta, no sábado, sabe? Até naqueles dias que o inferno está reunido para fazer aquelas coisas que ele faz, não tenha medo. De segunda a segunda, de janeiro a dezembro, não tenha medo, porque Deus está contigo. Amém? Por isso, quando você estiver orando, não tenha medo. É claro que você não tem que se colocar ou se meter nas batalhas que Deus não te mandou para você se meter. O problema de muita gente é isso. Eles querem entrar em guerras alheias. E deixa eu explicar essa expressão de guerras alheias. Quando é que uma guerra ela é alheia? Quando você vai se colocar numa situação, numa posição que Deus não te autorizou para fazer. Esse é o outro lado profundo. Mas o lado natural e normal, sabe qual que é? É você se colocar na brecha a favor de todo mundo. Porque ele disse: procurei dentre eles alguém que se colocasse na brecha. A menos que o Senhor te fale: não quero que você se coloque nessa luta aí. Por quê? Porque existem lutas que muitas pessoas estão passando. Isso é um outro lado minúsculo. Porque tem muita gente que se aproveitam disso. Eles se aproveitam de quê? Sabe, para muita gente o problema que uns passam é prova. Mas se eles estiverem tudo bem, então Deus está abençoado. No dia que eles estiverem a passar, ou melhor, uns passam é pecado. Estão em pecado. Mas eles estão passando na prova. A gente precisa ser mais sensível. Quem me está compreendendo, diga amém. E nós temos, sabe, nós temos aquela doutrina que fala assim: cuidado, a doutrina da retaliação. Se você se meter na vida do diabo, o diabo ele vai se levantar furioso contra você. Isso não importa, ele está sempre furioso contigo. A coisa mais importante é que Deus falou: a sua vida está escondida nele. Amém? Então quando você estiver a orar, faça lembrar a Deus. O que Deus fala acerca da sua família? Josué, ele falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quando você estiver a orar, você diz: Senhor, lembra-te na tua palavra. Em Josué capítulo 3, o Senhor disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo essa decisão. E a Bíblia diz: o que é ligado nos céus é ligado na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Quem está comigo, diga bem. E quando o diabo está fazendo bagunça dentro da igreja, ou querendo fazer, na verdade, como é que você tem que orar? Você tem que ir lá na palavra. Sabe o que a palavra disse? A palavra disse assim: ó, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele vai sempre dar uma de enviar situações, pessoas, para quê? Para causar bagunça dentro da igreja. Não desanime, não fica triste. Sabe o que você tem que fazer diante disso? Se levantar e declarar em oração
o que Deus falou. Ah, tem outra coisa, pastor, temos problemas de obreiros. Tem solução para tudo. A falta de obreiros, a falta de ceifeiros na obra. O que é que ele falou? Ele disse: rogai ao Senhor da seara. Não do Ceará, como aquele irmão falou. Ele falou Ceará. Mas rogai ao Senhor da seara. Para quê? Para que envie mais ceifeiros. Então é bíblico você orar desse jeito, porque foi Jesus quem mandou. Em vez de reclamar, sabe, ficar procurando, catando, quem é que vai ser aquilo? Não, comece a orar para que Deus envie mais trabalhadores para a sua obra. Quando você orar, você vai frustrar os planos do inferno com relação ao crescimento da igreja. Aleluia! Será que você está entendendo? Mas é claro que nessa situação você ora e evangeliza, porque os anjos não vão sair para evangelizar. A oração vai preparar o terreno e a palavra vai libertar as pessoas. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Vamos colocar em pé. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos num momento profético. Eu não sei como é que você recebeu essa palavra, mas eu recebi ela de uma forma tremenda. Amém? E eu quero que você feche os teus olhos. Eu vou pedir rapidamente o grupo de louvor, por favor, para subir. Eu quero que você feche os teus olhos. Não esqueça isso. Como você orar para frustrar os planos do diabo? Antes de você orar alguma coisa, eu quero que você comece a agradecer a Deus por esta palavra. Levante o volume da sua voz, abra os seus lábios, levanta as suas mãos e comece a agradecer a Deus por esta palavra. Isso. Comece a agradecer em nome de Jesus. Comece a agradecer em nome de Jesus. Comece a agradecer em nome de Jesus. Isso. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer na sua vida nesta noite. Gratidão antecipa um milagre. Nós vamos orar também por algo importante. Você vai orar pedindo a Deus perdão por todas as vezes que você agiu como um idólatra. Por todas as vezes que você foi num culto que a palavra foi pregada. Preste atenção, foi pregada a palavra, mas você saiu de lá insatisfeito, como se a palavra de Deus não fosse pregada. Isso é idolatria. O que você precisa testificar é a palavra. Você vai pedir perdão a Deus por todas as vezes que você foi motivado a ir em certos lugares, em vez de adorar a Deus, mas somente por causa de homens. Eu não estou desmerecendo os homens e mulheres de Deus que são ungidos, que você tem que ouvi-los. E se você também tem tido aquela competição dentro da igreja, quer seja lá em cima ou aqui embaixo, dizendo lá em cima é mais gostoso, aqui embaixo é mais gostoso, você também vai pedir perdão, porque além de ser uma única comunidade, é um só ministério. Comece a pedir perdão ao Senhor agora. Peça perdão a Deus por todas as vezes que você andou atrás de homens e não da palavra. Oh, aleluia. Existe uma atmosfera de milagre aqui nesse lugar. Existe uma atmosfera de milagre aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, Rabalá Suricanta Lai. Rabalá. Posso ver em minha vida o milagre vai acontecer. Posso
sendo liberadas sobre mim. Tua morte, medita nisso. tua cruz, Ele derramou seu sangue. teu sangue derramado no Calvário. Está selado. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Se você está livre, declara isso. Vivo as promessas dos milagres. É hoje que o teu milagre está chegando. Hoje o meu milagre vai chegar. Creia! Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Escute aqui agora. Começa a orar pela sua família. Ora pela sua casa agora. Ora pelos seus filhos. Ora pelos seus irmãos. Declara salvação sobre a sua casa. Começa a fazer lembrar a Deus que Ele prometeu. Ele disse: crê no Senhor Jesus. Seu marido, sua esposa, Tua seus morte, filhos serão salvos. tua Serão salvos. cruz, Serão teu curados. Isso. sangue derramado no Declara. Calvário. Declara isso. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje. Comece a orar aí no seu lugar, igreja. Abre os seus lábios. Pecado. Ora pela sua família. Vivo Ora pela as salvação da sua família. promessas dos milagres.